tudo bem? Eu sou a Aline Almeida da Multiplique Ateliê. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês um modelo de estojo super diferente. Olha que legal. Ele tem essa aba que fica fixada nele e ele tem dois estágios de botão para você poder fechar quando tiver mais cheio ou quando tiver mais vazio. Tem os espaços aqui para colocar canetas, lápis de cor e um amplo espaço interno também para acomodar aí todos os materiais escolares. Então vamos lá aprender essa peça comigo? Eu só peço que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscrever, ativa as notificações para você ser avisado sempre que tiver uma novidade. E se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, deixa um feedback, que esse retorno é muito importante para nós. Vamos lá aprender a peça? Nós vamos precisar de um corte de 25 por 25, eu estou utilizando aqui um sintético 0,8 de espessura, você pode usar o que você quiser aí da sua preferência, tá bom? O meu aqui tem o fundo em malha, então eu não vou usar forro para esse estojo, tá? Então, uma medida de 25 por 25, duas medidas de 24 por 24, vocês terão aqui na descrição um link para você baixar e imprimir um círculo com 9 centímetros de diâmetro. Mas se você tiver aí um potinho, um copo que tenha essa medida de diâmetro, pode utilizar também, tá? Mas se não tiver, tem aqui na descrição um molde com o círculo nessa medida que nós vamos precisar, tá bom? Cortei duas vezes, então, 9 centímetros de diâmetro. Vamos precisar, para fazer o fechamento, duas medidas de 5 por 6 e duas de 12 por 6. Eu passei a cola, tá? Fiz uma marcação aqui central e só vou trazer, ó, as laterais aqui para essa marcação. Tá? Nas duas medidas de 5 por 6, eu fiz desta forma e depois, ó, nós vamos passar o pesponto em volta, tá? Para ele ficar bem bonitinho. E na medida de 12 por 6, nós vamos fazer a dobra também em uma das pontas, para ele ficar com uma lateral bem acabadinha, tá? Eu ensinei a fazer esse acabamento, que fica assim, ó, bem perfeitinho, bonitinho, com esse ângulo, lá nas dicas no nosso Instagram. Então, se você ainda não sabe como fazer e quiser também acompanhar as dicas que eu coloco por lá, corre seguir lá o nosso Instagram, tá bom? @multipliqueateliê, e essa dica tá lá, ó, nos destaques dos stories, na abinha dicas, tá bom? Vou precisar também de duas vezes de 3 por 7, que é para fazer os tirantes, e eu já colei, ó, da mesma forma, tá? Trouxe as laterais para o centro. Corte aí um zíper com 27 centímetros aproximadamente, tá? Nós vamos utilizar ele nos 25 centímetros, mas eu gosto de trabalhar sempre com ele um pouquinho maior. Então, corta aí uns 27 centímetros. Vou usar duas ferragens, tá? Duas ferragens assim, ó, quadradinhas, que é na medida desses sintéticos que nós fizemos para o fechamento, tá? Então, se eu fiz aqui com 3 centímetros, tô usando aqui ferragens com 3 centímetros de largura também, tá bom? Vamos precisar de um cursor, tá bom? E vamos precisar também de elástico, tá? Então, uso um elástico aí de boa qualidade. Não tem uma medida exata, eu peguei ele aqui na peça, nós vamos aplicar aqui junto e vamos cortar ele direto da peça, tá? Então, o elástico aí de boa qualidade pra gente fazer os espaços para colocar as canetas. Vamos iniciar a nossa peça prendendo o elástico nas abinhas que vai ficar pelo lado de fora, tá? Eu vou posicionar a minha régua aqui, ó. Eu peguei aqui uma parte de 24 por 24, tá bom? Vou marcar 1,5 centímetro da borda aqui da lateral. Eu tô fazendo a marcação com essa canetinha que é própria para sintético, que depois com um paninho umedecido um pouquinho no próprio óleo da máquina, tira toda essa marcação, tá? Mas ela é importante para ficar tudo bem retinho, bem bonitinho, tá bom? E vou marcar aqui do outro lado também, ó. Tá? Marquei dos dois lados. E depois nós vamos marcar, ó, 12 centímetros, tá? Marcamos aqui nessas laterais, vou marcar então 12 centímetros, que é o centro da nossa peça, tá? Porque ela tem 24, então o centro é 12 centímetros, tá bom? Nessa marcação, ó, nós vamos iniciar
fazendo uma costura nessa primeira linha que nós fizemos com 1,5 cm da margem, tá bom? Então, olha só. Prendi aqui essa ponta. Eu vou ficar com uma caneta na mão, vou trocar o meu pezinho da máquina para um pezinho de zíper. Coloquei um pezinho de zíper na minha máquina, que a fenda fica para esse lado. Eu já prendi aqui a primeira ponta, ó, repare que eu ainda tô com o meu elástico preso na peça, tá? Depois que nós finalizarmos, prender tudo, é que a gente vai cortar, tá bom? Uma coisa bem importante, ó, vamos marcar aqui o centro, ó, da nossa peça. Eu vinquei aqui e vou marcar, ó, com a minha canetinha, que depois eu apago, tá bom? Marcar o centro da minha peça. Faltando mais ou menos, ó, um dedo do centro para dentro, eu vou finalizar a minha costura. E do outro lado aqui também, tá? Nós não vamos costurar muito perto aqui do centro, tá bom? Então, ó, eu vou posicionar a minha caneta aqui, ó, de forma que assim eu consiga visualizar a quantidade que eu quero deixar de elástico para então costurar, tá? Como o meu pezinho aqui, ele tem essa lateral livre, eu vou encostar então essa lateral aqui na minha caneta, tá? A minha agulha não vai pegar na caneta, mas o meu elástico vai ficar preso na quantidade certa que eu preciso que tenha aqui para deixar preso aqui um lápis, uma caneta, o que eu quiser do meu estojo, tá? Vou dar uns pontinhos com retrocesso, sempre de olho para ver se o meu elástico tá ficando bem retinho na linha que nós marcamos, ó. Vou pôr a caneta aqui novamente. Retrocesso. Na verdade, é como se você desse 2 retrocessos juntos, né? Você vai dar um retrocesso no início, um pontinho, retrocesso no final, um pontinho, tá bom? E olha que gracinha que fica, ó, tudo bem bonitinho, bem presinho, tá? Parei aqui então, ó, na distância para deixar um espaço do centro, tá bom? E vou recomeçar aqui, ó, onde eu marquei, tá? A mesma distância. E vou recomeçar e prender aqui até o final, tá bom? Ó, prendi todos os elásticos. Olha que gracinha que fica, tudo bem alinhadinho, todos do mesmo tamanho. Peguei aqui o PVC, ó, que o outro lado, ele tem uma manta, tá? Peguei um retalho de PVC, pus uma gotinha de óleo da máquina aqui, ó, e vou apagar, então, todas essas marcações, tá bom? Olha que legal, a sujeirinha fica toda aqui, ó, e é só descartar, tá bom? E pronto, ó, já tá prontinho aqui a parte nossa que vai os elásticos, tá? Eu vou pegar o outro lado e vou posicionar a ferragem que vai fazer o fechamento da nossa peça. Então, olha, conforme eu já passei para vocês, nós vamos precisar dessas 2 medidinhas, que é 5 por 6, que eu já dobrei, ó, pro centro e já passei uma costurinha em toda a volta, fazendo um pesponto bem bonitinho. E 2 medidinhas de 12 por 6, que eu já fiz desta forma aqui, conforme eu já mostrei pra vocês lá no nosso Instagram, tá bom? Corre lá, dá uma conferida, tá nos destaques, nas dicas, tá? Nós vamos passar, ó, um lado aqui, ó, dessa forma, dobrar aqui na ferragem desta forma. Vou pegar a minha peça e vou medir 4 centímetros daqui pra cá e 4 centímetros daqui pra cá. Vou fazer só uma marcaçãozinha, bem de leve. Vou prender, ó, essa ferragem aqui, tá bom? Essas 2 maiores, nós vamos prender com a mesma medida, 4 centímetros pra cá, 4 centímetros pra cá, tá ok? Você vai deixar o lado que tá acabadinho sem, ó, um dos lados fica essa pontinha. Fica bem acabadinho, mas ele é o avesso, tá? Nós vamos deixar o direito pra cima, tá bom? Olha que lindo! Agora nós vamos pegar a parte que nós fizemos do elástico e vamos colocar, ó, direito com direito, tá bom? Ó, direito com direito. Vou deixar aqui, ó,
uma abertura para nós desvirarmos, tá? Pode deixar uma boa abertura, tá? Que depois a gente consegue esconder com um pesponto essa abertura que nós vamos deixar, tá? Vou prender aqui em volta com clipes e vamos costurar toda a volta com margem de um pezinho de máquina. Então, olha só, deixei uma boa abertura aqui para desvirar. Vou cortar os cantinhos aqui, ó, na diagonal, só para ele não ficar excesso, mas sem cortar o canto, a costura, tá bom? Essa lateralzinha, ó, você vai jogar ela pra dentro bem certinha, deixando a mesma margem lá pra dentro que você deixaria, que você estaria costurando, né, que é a margem de um pezinho de máquina. Pode ir prendendo a lateral assim, ó. Agora, nós vamos fazer um pesponto em toda a volta, tá? Lembrando sempre, ó, de fazer um movimento assim, ó, pra costura abrir bem, pra você fazer esse pesponto bem na beiradinha, tá? Um pesponto bem bonito. E olha só, a abinha que vai por fora do nosso estojinho já está pronta. Nós vamos, por enquanto, reservar essa parte, tá bom? Nós já vamos iniciar agora a montagem do estojo. Eu vou começar prendendo o zíper, tá? Vou separar ele aqui em duas partes. Vou colocar direito do meu zíper com o direito do meu sintético, tá? Vou costurar aqui na beiradinha com margem de um pezinho de máquina. Vou jogar aqui o meu zíper pra fora, dobrar aqui essa lateral pra dentro assim, bem certinha, e vamos fazer aquela costurinha de pesponto bem bonitinha aqui. Desta forma. Vou repetir aqui do outro lado. Então, olha só, já costurei aqui o outro lado do zíper, tá bom? E vamos posicionar aqui agora a nossa aba. Eu vou dobrar, ó, zíper com zíper, bem alinhadinho, e vou encontrar o centro aqui, tá? Fazer um piquezinho para encontrar o centro. E aqui do outro lado também. Vou pegar a minha aba, que nós já preparamos, tá? Você pode dobrar ela ao meio também. Aqui, claro que nós não vamos fazer o pique, né? Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui com a minha caneta própria, que eu consigo apagar depois. Com os meus acabamentos, ó, os meus elásticos pra baixo, tá? Nós vamos, ó, posicionar aqui centralizado, deixando a mesma margem aqui dos dois lados, tá bom? Então, acerta bem bonitinho e acerta centro com centro aqui, tá bom? Seria uma opção colar com a fita dupla face, mas aí eu precisaria fazer duas costuras para esconder toda a fita dupla face. Então, eu prefiro olhar bem, analisar bem se tá certinho, se tá a mesma distância, tá? Centralizadinho, e então fazer uma única costura, tá bom? Se você não tiver segurança de fazer essa costura bem em linha reta, você pode fazer uma marcação aqui que depois você apaga ela, tá bom? Então, olha só, já prendemos aqui a nossa abinha, tá? Nós vamos enrolar essa aba aqui pra dentro, porque nós já vamos passar o cursor. Nesse caso aqui, é legal você já passar o cursor com ela do avesso. Como é mais fácil passar o cursor com o direito do zíper virado para você, deixe ele dessa forma que aqui você está olhando o direito do zíper, tá vendo? E aí por aqui você consegue passar o cursor, ó. Nós vamos passar ele toda uma vez para fechar esse zíper, ó, vou passar, tirar novamente, e aí eu vou entrar com ele aqui de novo. Deixa ele aqui no meio, tá?
As minhas medidinhas de 3x7, nós vamos fazer o tirante, tá? Já dobrei aqui, ó, pro centro, né? Igual nós fizemos aquelas outras tiras. Vou dobrar ela assim ao meio, ó, e agora eu posso posicionar ela aqui, ó, em cima do meu zíper, ó. Bem centralizado em cima do zíper. Vou fazer uma costurinha aqui na beiradinha só pra segurar ele aqui no lugar, tá? Já prendemos então aqui os nossos tirantes, você pode cortar fora esse excesso aqui do zíper, tá? Pra deixar ele rente. Então, ó, nós já temos aqui, ó, o centro, que é onde está o zíper em cima, e o centro que nós já havíamos marcado para prender a aba aqui embaixo, tá? Dos dois lados. Vou pegar aqui o meu círculo, ó, vou dobrar ele ao meio também. E vou encontrar o centro dos dois lados, ó, vou fazer um piquezinho. É um pique bem suave, viu? Pra não ficar uma fenda e nem correr o risco de aparecer, ó. É bem pequenininho mesmo, tá bom? E vamos posicionar, ó, direito pra dentro, tá? Centro aqui embaixo. Centro aqui em cima. E vamos, ó, distribuir as laterais prendendo aqui com o prendedorzinho, tá? Desta forma, nós vamos deixar ele todo presinho e agora nós vamos costurar com margem de um pezinho de máquina, tá? Você vai costurando, tirando os prendedores e girando a peça conforme for prendendo. Depois que a gente costurar, nós vamos passar então o viés de acabamento. Eu vou usar esse viés aqui, ó, que ele já tem um vinco no meio, e esse viés é o viés Boneon. Ele tem uma certa elasticidade, tá? Então, ele se encaixa muito bem em curvas, como é aqui, tá? Então, você só vai abraçando, ó. Agora que já tá costurada a lateral, é muito mais fácil você prender o viés aqui no lugar. Você só vai abraçando e vai costurando, tá? Chegando aqui no final, ó, corta deixando uma sobrinha, e aí você vai dobrar essa pontinha pra dentro e abraçar com ela dobradinha, aí fica acabadinho a pontinha aqui, tá bom? É bem importante o viés até para proteger aqui do zíper, para não perder o cursor. Aqui do outro lado, vamos repetir o mesmo processo, tá? Sempre tomando bastante cuidado para não costurar nada da aba que tá aqui dentro, tá bom? E olha só, já passamos aqui o viés dos dois lados, prendemos as duas laterais, ó, e agora nós vamos desvirar a nossa peça. Abre todo o zíper. Agora nós temos que, ó, posicionar aqui os botões, tá bom? Nós vamos posicionar um botão de acabamento aqui em cima, tá bom? E 2 botões de fechamentos. Por quê? Quando ela tiver mais cheinha, você pode deixar a aba mais larga, e quando ela tiver mais vazia, você pode deixar ela mais justinha, tá bom? Então, nós vamos posicionar aqui esses graus de fechamento. Eu já trago para vocês verem como que vai ficar, tá bom? E olha só, meus amores, vou mostrar para vocês como que eu coloquei. Eu coloquei uma parte de baixo do botão de pressão e 2 partes de cima, tá? Os dois lados, ó, fiz igualzinho, tá bom? Por quê? Ó, o direito tem que ficar assim, tá? O acabamento do botão tem que ficar assim pra cima. Eu vou colocar aqui, ó, um tecido dentro do meu estojo, como se ele estivesse cheio, tá? Cheios de lápis, tá? Vou colocar aqui só pra encher ele, tá bom? Ó. Então, olha só. Você pode posicionar lápis aqui e tudo mais, né? Ele vai entrar aqui na ferragem, ó. E aí, se tiver muito cheio, você pode usar, ó, prendendo aqui no primeiro botão, tá? Ó. Prendendo com o primeiro botão. E ele vai ficar dessa forma. Mas se de repente ficou frouxinho, ó, mesmo o estojo estando cheio, você vai usar, ó, o segundo botão, ó. E ele fica mais justinho. Então, você tem aí 2 estágios de botão
para prender as abinhas do nosso estojo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que essa peça possa lhe trazer muitos frutos. Aproveita aí que logo logo já é o volta às aulas e você pode fazer aí várias à pronta entrega para atender a sua cliente. Um beijo e até o próximo vídeo.